Eu tinha 60 anos quando descobri que meu genro estava vivendo uma mentira. Uma mentira que durava quase 2 anos, bem debaixo do meu nariz, debaixo do nariz da minha filha Júlia e de todos nós. Marcelo era o genro que qualquer pai gostaria de ter. Educado, trabalhador, bom marido, ou pelo menos era o que todos pensávamos. Ele conquistou minha confiança desde o primeiro dia, quando chegou em casa trazendo flores para minha esposa Helena, que Deus a tenha. Mas naquele domingo de setembro tudo desmoronou em questão de segundos. Júlia havia criado um grupo no WhatsApp para organizar a festa de 5 anos do meu neto Lucas. Estávamos todos ali. Eu, minha filha, alguns primos, Dona Célia, minha vizinha que é como da família. A conversa estava animada, cheia de ideias e risadas. Então Júlia mandou um vídeo. "Gente, olha que engraçado isso aqui", ela escreveu. Era para ser um vídeo engraçado que uma amiga tinha mandado. Mas quando cliquei para assistir, meu coração gelou. Ali, na tela do meu celular, estava Marcelo, meu genro, o pai dos meus netos, em um bar chique de São Paulo, aos beijos com outra mulher. O silêncio no grupo foi ensurdecedor. Ninguém sabia o que dizer. Júlia deve ter percebido que algo estava errado, porque logo depois veio a mensagem dela. "Pai, o que foi? Esse vídeo tá estranho?" Meu Deus, ela nem tinha assistido direito antes de mandar. Minha mão tremia segurando o celular. Como eu iria contar para minha filha que o homem que ela amava, o pai dos filhos dela, estava traindo ela descaradamente enquanto jurava estar viajando a trabalho? Naquele momento, eu entendi que minha missão como pai estava longe de terminar e que os próximos dias seriam os mais difíceis da nossa vida. Meu nome é Roberto Andrade, tenho 60 anos e sempre achei que depois de criar minha filha, vê-la se formar, casar e ter filhos, minha missão como pai tinha sido cumprida. Eu estava enganado. Moro em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, numa casa simples que construí com minhas próprias mãos quando ainda trabalhava na construção civil. Faz 3 anos que perdi minha esposa Helena para o câncer. Desde então, a vida ficou mais quieta, mas nunca vazia, porque tenho minha filha Júlia, meu genro Marcelo e principalmente meus 2 netos, Lucas de 4 anos e Isabela de 2. Júlia sempre foi minha menina. Única filha, professora dedicada, daquelas que acredita no casamento, na família, em fazer tudo certinho. Quando ela conheceu Marcelo há 7 anos, eu vi nos olhos dele um homem trabalhador, educado, gerente comercial de uma empresa de tecnologia, sempre bem vestido, sempre respeitoso. Ele conquistou nossa confiança rápido demais, agora eu vejo. Nos últimos 2 anos, Marcelo começou a viajar muito. "É trabalho, pai", Júlia sempre dizia. "Ele está correndo atrás de uma promoção, quer dar uma vida melhor pra gente. 2, 3 vezes por mês, ele sumia para São Paulo, Curitiba, Rio. Eu achava estranho ele nunca ligar por vídeo para ver as crianças, nunca mandar foto dos hotéis, das reuniões. Mas quem era eu para questionar? Eu era só um pedreiro aposentado que entendia de cimento e tijolo, não de tecnologia e negócios. Aquele domingo de setembro começou como qualquer outro. Céu azul, sol quente de primavera. Depois da missa das 9 na igreja de Santa Teresa, passei na padaria do seu Joaquim. Comprei pão de queijo ainda quente e fui para a casa da Júlia buscar os netos. Marcelo estava viajando de novo, dessa vez para Curitiba, segundo ele, reunião importante que ia durar o fim de semana inteiro. Lucas me recebeu na porta, todo animado, querendo mostrar o desenho novo que tinha feito. Isabela estava no colo da mãe, com o cabelinho preso num lacinho rosa. "Oi, pai", Júlia me cumprimentou, mas eu notei um cansaço diferente no rosto dela. Olheiras fundas, sorriso meio apagado. "Tá tudo bem, filha?", eu perguntei. "Tá sim, pai. Só cansada. Semana puxada na escola. Levei as crianças pro parque, dei almoço, botei para dormir. No meio da tarde, Júlia me ligou animada. "Pai, criei um grupo no WhatsApp pra gente organizar a festa do Lucas. Ele vai fazer 5 anos mês que vem. Precisa ser especial." Eu entrei no grupo. Vi as mensagens chegando, todo mundo dando ideias. Tema do Homem-Aranha, bolo de chocolate, decoração vermelha e azul. Então veio a mensagem da Júlia. "Gente, olha que engraçado isso aqui." E logo depois um vídeo. Cliquei sem pensar muito. A tela carregou. E meu mundo parou. Era um bar. Luzes baixas, música ao fundo, gente bem vestida.
A câmera estava meio tremida, como se alguém tivesse filmado escondido ou sem querer. Mas não tinha como errar. Ali, sentado numa mesa de canto, com uma taça de vinho na mão e um sorriso que eu nunca tinha visto nele, estava Marcelo. E ele não estava sozinho. Uma mulher loira de vestido preto ria da boca dele. E então aconteceu. Ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo rápido, não. Foi um beijo de quem tem intimidade, de quem faz aquilo sempre, de quem não tá nem aí se alguém tá vendo. Minha mão começou a tremer. Passei o vídeo de novo. E de novo. Não era engano. Era ele. Meu genro. O pai dos meus netos. O homem que jurava estar em Curitiba a trabalho. Olhei para o grupo. Ninguém tinha mandado mensagem ainda. Acho que todos estavam em choque igual a eu. Mas aí veio a mensagem da Júlia. Pai, o que foi? Esse vídeo tá estranho. Não consigo abrir direito aqui. Meu Deus, ela nem tinha visto. Como é que eu ia contar para minha filha que o mundo dela tinha acabado de desmoronar? Sentei no sofá com o celular ainda na mão e respirei fundo. Lucas dormia no quarto, Isabela também. A casa estava em silêncio, mas minha cabeça era um turbilhão. Liguei para Júlia. Ela atendeu na segunda chamada. Oi, pai, conseguiu ver o vídeo? Ficou estranho aqui, acho que a internet tá ruim. Fechei os olhos. Filha, preciso que você venha aqui em casa. Agora. Pai, o que aconteceu? As crianças estão bem. Estão dormindo, mas preciso falar com você pessoalmente. Eu ouvi o silêncio do outro lado. Júlia me conhecia bem. Sabia que quando eu falava daquele jeito era sério. Tá bom, pai. Daqui 15 minutos eu tô aí. Desliguei e olhei de novo pro grupo. Dona Célia, minha vizinha, tinha mandado mensagem privada. Roberto, meu filho. Eu vi. Isso é o Marcelo mesmo? Respondi apenas. É. Ela mandou um emoji de oração. Vou rezar por vocês. Quando Júlia chegou, eu ainda estava sentado no mesmo lugar. Ela entrou, me viu e o rosto dela mudou na hora. Pai, tá me assustando. O que foi? Senta aqui do meu lado, filha. Ela sentou, as mãos já começando a tremer. Eu passei o celular para ela, o vídeo já aberto. Eu preciso que você veja isso e me desculpa por ter que te mostrar. Júlia apertou o play. Eu vi o rosto dela mudar a cada segundo. Os olhos arregalaram. A boca abriu. A cor sumiu das bochechas. Quando o vídeo acabou, ela ficou olhando para a tela, sem piscar, sem se mexer. Não pode ser ele, ela sussurrou. Esse vídeo é antigo. É de antes de a gente casar. Tem que ser. Júlia, comecei. Não! Ela levantou de um pulo, a voz tremendo. Não é ele. Ou então é alguma coisa de trabalho. Sei lá, uma confraternização, alguma cliente que... Filha, olha de novo. Olha o jeito que ele tá com essa mulher. Isso não é reunião de trabalho. Ela voltou a passar o vídeo. E outra vez. E outra. Até que as lágrimas começaram a descer. Meu Deus, pai. É ele. É o Marcelo. Eu abracei minha filha enquanto ela chorava no meu ombro. Chorava como eu não via desde que a mãe dela morreu. Um choro de dor, de traição, de mundo desmoronando. Ele tá em Curitiba, ela soluçava. Ele disse que ia ficar no hotel perto do aeroporto, que a reunião era importante. Júlia, esse vídeo foi gravado ontem à noite. Olha a data aqui embaixo. E não é em Curitiba. É em São Paulo. Ela me olhou, os olhos vermelhos, destruída. Como você sabe? Dona Célia perguntou para a sobrinha dela, que mora lá. Ela reconheceu o bar. É na Vila Madalena, em São Paulo. Um lugar caro, chique, o tipo de lugar que a gente não vai sozinho. Júlia ficou me encarando, processando. Então, ele mentiu. Ele não tá em Curitiba. Ele tá em São Paulo, com outra mulher. É o que parece, filha. Ela afundou de novo no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Quantas vezes, pai, quantas vezes ele fez isso? Todas essas viagens, todas essas reuniões. Era tudo mentira. Eu não tinha resposta. Só tinha raiva. Raiva de um homem que eu tinha recebido na minha casa, que tinha comido na minha mesa, que eu tinha tratado como filho. Um homem que estava destruindo minha menina por dentro. O que eu faço, pai? Júlia perguntou, a voz quebrada. Eu ligo para ele? Eu mando o vídeo? Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não faz nada ainda. A gente precisa pensar. Precisa ter certeza. Precisa ter provas. Provas? Pai, o vídeo não é prova suficiente? É. Mas se ele está mentindo sobre isso, o que mais ele está mentindo?
A gente precisa saber a verdade completa antes de confrontar ele. Porque quando a gente confrontar tem que ser para acabar. Entende? Júlia me olhou com aqueles olhos de menina assustada, igual quando ela era pequena e tinha medo do escuro. Eu não sei se consigo, pai. Você consegue. E eu vou estar do seu lado. A gente vai descobrir a verdade. E depois a gente vai decidir o que fazer. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, liguei para o Padre Antônio. Ele atendeu com aquela voz calma de sempre. Roberto, meu filho, que surpresa ligar a essa hora. Padre, preciso de um conselho e de muita oração. Contei tudo. O vídeo, a mentira, o desespero da Júlia. Padre Antônio ouviu em silêncio e quando terminei, ele suspirou fundo. Roberto, o Senhor nos ensina que a verdade liberta, mas também nos ensina que precisamos ser sábios como serpentes e puros como pombas. Não confronte esse homem no calor da emoção. Busque a verdade completa. E quando tiver tudo nas mãos, haja com justiça, mas também com misericórdia. Misericórdia, padre, depois do que ele fez. Misericórdia pela sua filha e seus netos. Eles é que vão sofrer as consequências. Haja pensando neles, não na sua raiva. Quando desliguei, olhei pela janela. A lua estava cheia, iluminando as árvores do quintal, e eu fiz uma oração, pedi força, pedi sabedoria, e pedi que Deus me mostrasse o caminho para proteger minha família, porque eu sabia que aquilo era só o começo. Na segunda-feira de manhã, acordei antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da Júlia destruída, as lágrimas dela molhando meu ombro. Fiz um café forte e sentei na mesa da cozinha. Precisava pensar. Precisava agir. Mas como? Eu era um pedreiro aposentado, não um detetive. O que eu sabia de investigar traição? Foi quando lembrei do Cláudio Mendes, velho amigo dos tempos de obra, que agora trabalhava como porteiro num prédio comercial em São Paulo. A gente ainda trocava mensagem de vez em quando, principalmente em aniversário e Natal. Mandei mensagem para ele. Cláudio, preciso de uma ajuda. É urgente. Pode me ligar? 15 minutos depois, meu celular tocou. Roberto, rapaz, faz tempo, o que tá pegando? Contei a situação toda. O vídeo, o bar na Vila Madalena, as mentiras do Marcelo. Cláudio ouviu e soltou um palavrão baixinho. Filho de uma égua. Desculpa, Roberto, mas é isso mesmo que eu pensei. Você conhece esse bar que aparece no vídeo? Conheço sim, é o Mirante 1908 na Vila Madalena. Lugar caro, onde a galera de dinheiro vai para impressionar. Mas Roberto, se ele tá frequentando lá, não é coisa de uma vez só não. Esse tipo de lugar tu vai quando tem intimidade, sabe? O estômago revirou. Cláudio, você consegue descobrir alguma coisa? Sei lá, perguntar por aí, ver se alguém conhece ele? Olha, posso tentar. Tenho uns contatos pessoal que trabalha em bares e restaurantes, mas vai demorar uns dias. Tudo bem, qualquer coisa que você descobrir me avisa. Enquanto isso, Júlia estava tentando manter a rotina. Ela ligou para Marcelo no domingo à noite, fingindo que estava tudo normal. Ele atendeu com aquela voz de quem não tem nada a esconder. Oi, amor, tudo bem? Desculpa não ter ligado antes, o dia foi corrido demais. Reunião atrás de reunião. Júlia me contou depois que quase gritou com ele ali mesmo, mas se controlou. Fingiu acreditar. Tudo bem, amor. Quando você volta? Amanhã de noite, meu bem. Já tô com saudade de vocês. Mentira. Tudo mentira. Na terça-feira, Dona Célia apareceu na minha porta com um bolo de fubá ainda quente. Trouxe para você, Roberto. Sei que tá passando por uns dias difíceis. Ela entrou, serviu café para nós dois e sentou na minha frente. E então, já descobriu alguma coisa? Tenho um amigo investigando em São Paulo, mas ainda nada concreto. Célia mexeu o café, pensativa. Roberto, eu não queria falar isso, mas tem algo que eu notei há uns meses e nunca comentei porque achei que estava viajando na maionese. O quê? Uma vez, eu vi o Marcelo aqui na rua, na hora do almoço. Ele estava no carro parado na esquina falando no celular. Eu passei perto e ouvi ele rindo, sabe? Aquele riso de quem tá flertando. E aí ele viu que eu tava vendo e desligou na hora. Achou estranho na época, mas pensei, vai ver, era colega de trabalho, sei lá. Que dia foi isso? Faz uns 4 meses, talvez 5. Eu lembro que era março, porque estava chovendo e eu estava voltando da farmácia com remédio pro meu joelho. 4 meses.
ou talvez mais. Quanto tempo aquilo já durava? Na quarta-feira, Marcelo voltou da viagem. Júlia me ligou à noite, sussurrando. Pai, ele chegou. Trouxe presente para os meninos, me deu um buquê de flores, tá agindo como se nada tivesse acontecido. Como você tá? Fingindo, pai. Fingindo que acredito nele. Fingindo que tá tudo bem. Mas por dentro eu tô morrendo. Aguenta firme, filha. Logo a gente vai ter respostas. No sábado, Cláudio me ligou. E a notícia não era boa. Roberto, eu descobri algumas coisas. E você não vai gostar. Meu coração disparou. Fala. O Marcelo é cliente frequente daquele bar. Vai lá pelo menos 2 vezes por mês, sempre com a mesma mulher. Loira, bem vestida, trabalha numa empresa de marketing na Faria Lima. O pessoal do bar já conhece os dois. Tratam eles como casal. Senti a raiva subindo. Tem mais? Tem. Um amigo meu que trabalha num hotel boutique na vila descobriu que ele tem uma reserva fixa. Sempre no mesmo quarto. Sempre no nome dele. E sempre nos mesmos fins de semana que ele diz que está viajando a trabalho. Nome do hotel? Casa da Vila. É pequeno, só 10 quartos, bem discreto. Anotei tudo num papel. Minha mão tremia. Cláudio, muito obrigado, irmão. Você não sabe o quanto me ajudou. Roberto, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. E se quiser que eu dê um jeito nesse safado, não. Isso eu resolvo do meu jeito. Quando desliguei, olhei para o papel com as anotações. Bar Mirante, 1908. Hotel Casa da Vila. Loira da Faria Lima. 2 anos de mentiras. Peguei o telefone e liguei para Júlia. Filha, preciso que você venha aqui. Sozinha. Tenho novidades. Quando contei tudo para ela, vi minha menina desmoronar de novo. Mas dessa vez, junto com as lágrimas, eu vi algo diferente nos olhos dela. Raiva. Determinação. Pai, ela disse, enxugando as lágrimas. Eu quero provas. Provas que não dê para ele negar. Pode me ajudar? Filha, eu te ajudo até o fim do mundo, mas você tem certeza? Porque quando a gente tiver essas provas, não tem mais volta. Júlia respirou fundo e me olhou nos olhos. Não tem volta mesmo, pai, porque eu não vou mais viver essa mentira. E foi assim que começamos a nossa própria investigação. Domingo de manhã, depois da missa, sentei com Júlia na varanda da minha casa. Lucas e Isabela brincavam no quintal, alheios a tudo, inocentes. Era por eles que a gente precisava agir direito. Pai, eu passei a noite toda pensando, Júlia começou, a voz mais firme do que nos últimos dias. Não dá para eu simplesmente confrontar o Marcelo com o que a gente sabe. Ele vai negar, vai dizer que são mentiras, vai me fazer de louca. Eu preciso de provas concretas. Concordo, mas que tipo de prova você está pensando? Ela tirou um caderninho da bolsa. Tinha escrito tudo. Primeiro, acesso às contas bancárias. Preciso ver para onde o dinheiro dele está indo. Segundo, acesso ao celular dele para ver as mensagens. Terceiro, comprovar que quando ele diz que está em Curitiba ou no Rio, ele está mesmo em São Paulo. Olhei para minha filha com um misto de orgulho e tristeza. A Júlia delicada que acreditava em todo mundo estava aprendendo a ser estratégica. E era culpa dele. Como você vai fazer isso sem ele desconfiar? As contas bancárias eu tenho acesso. A gente tem conta conjunta. Mas eu nunca olhei os extratos da conta dele, pessoal. Vou precisar do login dele. E o celular? Esse vai ser mais difícil. Ele sempre deixa com senha e troca direto. Mas ele toma banho todo dia quando chega do trabalho. Às vezes deixa o celular carregando no quarto. Eu posso tentar. Júlia, se ele perceber... Eu sei, pai. Mas eu preciso saber a verdade completa. Naquela tarde, enquanto Marcelo assistia futebol na sala, Júlia mexeu no computador dele. Conseguiu entrar no Internet Banking, e o que ela viu a deixou sem ar. Transferências mensais para uma conta que ela não conhecia, pagamentos de aluguel, não do apartamento onde moravam, mas de outro lugar. Restaurantes caros, hotéis, passagens aéreas que não batiam com as viagens de trabalho que ele dizia fazer. Ela tirou foto de tudo com o celular dela e me mandou. Quando vi, senti o sangue ferver. Pai, só de aluguel, ele está gastando R$3.000 por mês num lugar que não é a nossa casa. E olha essas compras. Joalheria, perfumaria, flores. Ele nunca me deu presente assim, tudo isso é para ela. Júlia, guarda essas fotos. Tudo. Não apaga nada. Durante a semana,
Júlia conseguiu mais informações. Uma noite, quando Marcelo adormeceu no sofá vendo TV, ela pegou o celular dele. A senha tinha mudado de novo, mas ela tentou a data de aniversário da Isabela. E funcionou. O que ela encontrou ali quase a destruiu. Mensagens para Amanda. Fotos dos dois juntos. Promessas. Planos de fim de semana. E o pior, ele falava mal dela, da Júlia, para a amante. Minha esposa não me entende. Ela só se importa com as crianças. Com você eu me sinto vivo de novo. Júlia me ligou chorando de madrugada. Pai, eu li as mensagens. Ele diz que me ama, mas nas mensagens com ela, diz que a vida comigo é um fardo. Como alguém pode ser tão falso? Filha, vem pra cá, agora. Ela veio no meio da noite, com as crianças dormindo no banco de trás do carro. Entrou na minha casa e desabou no sofá. Eu fiz chá, sentei do lado dela e deixei ela chorar tudo o que precisava. Sabe o que mais dói, pai? Não é só a traição. É perceber que os últimos 2 anos da minha vida foram uma mentira. Cada eu te amo que ele disse. Cada jantar em família. Cada vez que ele segurou minha mão. Tudo era mentira, enquanto ele tinha outra vida, outra mulher, outros planos. Eu sei, filha. E eu te prometo, ele vai pagar por isso. Mas do jeito certo. Não com violência, não com escândalo. Com justiça de verdade. Foi aí que eu tive a ideia. Júlia, você conhece algum advogado de confiança? Conheço a doutora Fernanda. Ela é mãe de um aluno meu. Por quê? Porque a gente vai precisar de ajuda profissional. E eu sei exatamente quem mais pode nos ajudar. No dia seguinte, fui até a igreja conversar com o padre Antônio. Ele me recebeu no confessionário, mas a gente saiu de lá e foi para o jardim da igreja, sentar num banco debaixo de um pé de ipê. Padre, eu preciso de um conselho e preciso de uma indicação. Contei tudo. As provas, as contas, as mensagens. Padre Antônio ouviu com aquele jeito dele, sério, mas cheio de compaixão. Roberto, o Senhor nos ensina a perdoar, mas também nos ensina que as ações têm consequências. Esse homem quebrou um sacramento, traiu a confiança e, pior, está prejudicando a família financeiramente. Exatamente, e é por isso que eu preciso agir, mas com sabedoria. Eu conheço um advogado na paróquia, doutor Maurício, homem íntegro de fé que já ajudou muitas famílias em situações assim. Deixa eu ligar para ele. 1 hora depois, eu e Júlia estávamos sentados no escritório do Dr. Maurício Almeida. Ele tinha uns 50 anos, cabelo grisalho, jeito sério, mas acolhedor. Deixa eu entender, ele disse depois de ouvir tudo. Vocês têm provas da infidelidade, provas de desvio de patrimônio e provas de que ele mantém outro relacionamento com gastos que deveriam ser da família. É isso? É, Júlia confirmou. E vocês querem o que exatamente? Júlia respirou fundo. Eu quero o divórcio, quero a guarda dos meus filhos e quero o que é meu por direito. Ele não vai destruir a nossa família e ainda ficar com metade de tudo que a gente construiu. Dr. Maurício sorriu de leve. Então vamos trabalhar, mas primeiro, vocês não podem confrontar ele. Não ainda. Vamos fazer tudo na ordem certa, do jeito certo. E quando a hora chegar, ele não vai ter como fugir. Saí daquele escritório com uma sensação estranha. Era raiva ainda, mas também era algo novo. Esperança. Esperança de que minha filha ia sair dessa. Esperança de que justiça ia ser feita. E eu ia fazer de tudo para garantir isso. Marcelo anunciou mais uma viagem na quarta-feira à noite. Dessa vez, segundo ele, era para Brasília. Reunião com clientes do governo, amor. Coisa de 2 dias, volto sexta de noite. Júlia sorriu. Fingiu acreditar. Tudo bem, querido. Boa sorte na reunião. Mas dessa vez a gente estava preparado. Dr. Maurício tinha contratado um investigador particular. Paulo, um ex-policial que agora trabalhava com casos de família. Homem discreto, profissional, que já tinha visto de tudo. Dona Júlia, ele tinha dito na reunião anterior, eu vou seguir seu marido do momento que ele sair de casa até o momento que ele voltar. Fotos, vídeos, comprovantes de hotel, tudo. Quando eu terminar, vocês vão ter um dossiê completo. E foi exatamente isso que ele fez. Marcelo saiu de casa na quinta-feira de manhã, mala na mão, terno bem passado. Beijou as crianças, beijou Júlia. Até sexta, minha família linda. Paulo estava 2 carros atrás, com câmera discreta. Marcelo não foi para o aeroporto de Confins, que seria o caminho para Brasília.
Foi para Pampulha, o aeroporto menor, e pegou um voo para Congonhas, em São Paulo. Paulo fotografou tudo, o check-in, o embarque, até a passagem aérea quando Marcelo deixou cair sem querer. Em São Paulo, Marcelo foi direto para o Hotel Casa da Vila, na Vila Madalena, o mesmo hotel que Cláudio tinha descoberto. Meia hora depois, uma mulher loira de vestido vermelho entrou no hotel. Amanda. Paulo conseguiu foto dos dois entrando juntos, foto deles no lobby, e até conseguiu, através de um contato no hotel, confirmar que a reserva estava no nome de Marcelo Tavares e que era uma reserva recorrente. Todo mês, mesma época. Na quinta à noite, os dois saíram para jantar. Bar Mirante 1908, o mesmo do vídeo. Paulo tirou foto deles rindo, brindando, se beijando. Meu estômago revirou quando Júlia me mostrou as imagens. Pai, como ele consegue? Como ele consegue viver essa vida dupla e não sentir nada? Porque ele é um covarde, filha. Um mentiroso covarde. Na sexta de manhã, Paulo me mandou o relatório preliminar. Era devastador. Marcelo e Amanda tinham rotina, café da manhã juntos no hotel, caminhada no Ibirapuera, almoço em restaurantes caros. Ele pagava tudo no cartão de crédito corporativo, o mesmo cartão que deveria ser usado só para despesas de trabalho. Dr. Maurício analisou tudo. Isso é ouro, dona Júlia. Com essas provas, a gente garante que ele não vai ter direito a nada que vocês construíram juntos. E mais, a gente pode processá-lo por desvio de patrimônio familiar. Mas Júlia queria mais. Eu quero confrontá-lo. Quero olhar nos olhos dele e dizer que eu sei de tudo. Vai chegar a hora. Dr. Maurício acalmou. Mas ainda não. Antes a gente precisa proteger o patrimônio e garantir a guarda das crianças. Depois você confronta ele, e vai ser do jeito que você merece. Naquela sexta-feira, Marcelo voltou para casa às 10 da noite. Abraçou Júlia, pegou os filhos no colo e contou histórias inventadas sobre Brasília. Reunião foi ótima, amor. Acho que a promoção vem agora. Júlia me ligou depois que ele dormiu. Pai, eu não sei quanto tempo mais eu aguento. Olhar para a cara dele e fingir que acredito é tortura. Mais um pouco, filha. Só mais um pouco. Na semana que vem a gente move as peças finais. E aí você vai poder falar tudo o que precisa. No sábado de manhã, levei os netos para o parque. Lucas corria atrás das pombas. Isabela ria no balanço. Eles não sabiam de nada. Não sabiam que a vida deles ia mudar em breve. E eu ia fazer de tudo para garantir que, apesar da tempestade, eles tivessem um porto seguro. Naquela noite, Dona Célia veio jantar lá em casa. Fiz uma costela no forno, arroz, farofa. A gente comeu em silêncio, mas no meio do jantar ela falou: Roberto, você está fazendo o certo, protegendo sua filha, protegendo seus netos. Helena ficaria orgulhosa de você. Olhei para a foto da minha esposa na parede. Será que ela estava vendo tudo isso? Será que ela estava me dando força lá de cima? Espero que sim, Célia. Espero que sim. No domingo, depois da missa, Padre Antônio me chamou para conversar. A gente sentou no mesmo banco de sempre, debaixo do IP. Roberto, o Dr. Maurício me atualizou. Disse que vocês têm tudo o que precisam. Temos, padre. Provas, testemunhas, tudo. E agora? Agora a gente parte para o confronto. Semana que vem, Júlia vai pedir o divórcio. Padre Antônio ficou quieto por um tempo, olhando para o céu. Depois falou, com aquela voz mansa: Roberto, quando tudo isso terminar, sua filha vai precisar de você mais do que nunca. Não para vingar ela, mas para reconstruir. Promete que você vai estar lá? Eu prometo, padre, até o fim. E enquanto o sino da igreja tocava, anunciando o fim da missa das 5, eu sabia que a semana seguinte seria decisiva. Era hora de acabar com a mentira de uma vez por todas. Segunda-feira de manhã, Dr. Maurício nos reuniu no escritório dele. Júlia, eu e a doutora Fernanda, a advogada que ia cuidar especificamente do divórcio. Na mesa, um dossiê completo. Fotos, extratos bancários, mensagens, relatório do investigador. Dona Júlia, Dr. Maurício começou. Antes de confrontar seu marido, a gente precisa garantir 3 coisas. Primeiro, que o patrimônio está protegido. Segundo, que a guarda das crianças é sua. Terceiro, que ele não tenha como se defender juridicamente. Doutora Fernanda continuou. Já dei entrada no processo de divórcio litigioso com pedido de liminar para a guarda provisória dos menores, baseado em abandono afetivo e desvio de patrimônio.
O juiz já analisou as provas preliminares e concedeu. A partir de agora, legalmente, a guarda é sua. Júlia respirou aliviada. E o apartamento? O apartamento onde vocês moram está no nome dos dois. Mas com as provas de que ele desviou dinheiro para manter outro relacionamento, a tendência é que você fique com o imóvel na partilha. Além disso, ele vai ter que restituir os valores desviados. Quanto isso dá? Perguntei. Dr. Maurício folheou os documentos. Só de aluguel do apartamento em São Paulo, restaurantes, hotéis e presentes, mais de R$120 mil nos últimos 2 anos. Júlia fechou os olhos. R$120 mil. Dinheiro que poderia ter pago escola para os meninos, plano de saúde, viagens em família de verdade. Dinheiro jogado fora numa mentira. Quando a gente confronta ele, ela perguntou. Hoje à noite, doutora Fernanda respondeu. O oficial de justiça já está com o mandado. Vai entregar pessoalmente na sua casa às 8 horas. Você precisa estar lá. Ele também. E é importante que você fique calma. Deixe o oficial fazer o trabalho dele. E se ele reagir mal? E se ele ficar violento? Por isso o senhor vai estar lá também. Dr. Maurício olhou para mim. Não para confrontar, mas para dar suporte. E a gente já alertou a polícia. Se qualquer coisa sair do controle, eles estão a uma ligação de distância. Saí daquele escritório com o coração acelerado. Era hoje. Depois de semanas de investigação, de dor escondida, de fingimento, era hoje que a verdade ia explodir. Às 6 da tarde, cheguei na casa da Júlia. Ela tinha levado as crianças para a casa da minha cunhada. Era melhor eles não estarem lá na hora. Marcelo ainda não tinha chegado do trabalho. Pai, eu tô com medo, Júlia confessou sentada no sofá da sala, as mãos tremendo. Medo de quê, filha? Medo dele, medo da reação dele, medo de... sei lá, de não conseguir falar, de travar, de voltar atrás. Sentei do lado dela e segurei as mãos dela nas minhas. Júlia, olha para mim. Você é forte, mais forte do que imagina. Você é professora, é mãe, é filha. Você sobreviveu à morte da sua mãe. Você criou 2 filhos lindos e você vai sobreviver a isso também. Eu tô aqui. Deus está aqui. E você não vai voltar atrás. Ela chorou. Mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de quem está soltando, de quem está se libertando. Às 7h30 Marcelo chegou. Entrou em casa, gravata afrouxada, cara de cansado. Oi, amor, cadê as crianças? Estão com a tia, Júlia respondeu, a voz firme. Precisava que elas ficassem lá hoje. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Senta, Marcelo. A gente precisa conversar. Ele olhou para mim pela primeira vez, percebendo que eu estava ali. Roberto, o que você está fazendo aqui? Senta, Marcelo, repeti. Não era um pedido. Ele sentou, desconfiado. Gente, vocês estão me assustando. O que está acontecendo? Júlia respirou fundo. Antes que ela pudesse falar, a campainha tocou. 8 horas em ponto. Eu atendo, falei levantando. Abri a porta. Era o oficial de justiça, um homem alto, de uniforme, com uma pasta de couro na mão. Boa noite. Procuro o senhor Marcelo Tavares. Ele está aqui, pode entrar. O oficial entrou. Marcelo levantou do sofá, pálido. O que é isso? Senhor Marcelo Tavares. O oficial confirmou. Sou eu. Estou aqui para entregar uma intimação judicial referente ao processo de divórcio número 2023-56789, movido por Júlia Andrade Tavares. O senhor está sendo notificado oficialmente. O silêncio que caiu naquela sala era ensurdecedor. Marcelo pegou os papéis, leu as primeiras linhas e ficou branco como papel. Divórcio? Ele olhou para Júlia, incrédulo. Júlia, o que é isso? Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, Marcelo, Júlia respondeu, e eu nunca tinha visto ela tão firme. É a verdade. Eu quero o divórcio. Mas por quê? O que eu fiz? A gente tá bem, A gente não tá bem, Júlia explodiu. E você sabe muito bem por quê. O oficial de justiça se retirou discretamente, deixando os documentos na mesa. Quando a porta fechou, Marcelo olhou para Júlia, depois para mim, depois de novo para ela. Júlia, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. A gente pode conversar, a gente pode resolver. Resolve como, Marcelo? Júlia puxou o celular e abriu as fotos. Resolve como você resolve isso aqui? Ela jogou o celular na mesa. Na tela, a foto de Marcelo e Amanda se beijando no bar. A cara dele mudou.
Do desespero para a surpresa, da surpresa para o medo. Júlia, eu posso explicar? Pode. Ela pegou outro celular, o antigo dela, que a gente tinha usado só para armazenar provas. Então explica essas mensagens, explica esse apartamento que você mantém em São Paulo. Explica os 120 mil reais que você gastou com ela nos últimos 2 anos. Marcelo sentou de volta no sofá, as pernas bambas. Júlia, amor, não me chama de amor, ela gritou. E eu vi décadas de educação, de contenção, de ser a menina certinha indo tudo embora naquele grito. Você não tem mais esse direito. Você perdeu esse direito quando escolheu destruir a nossa família. Foi um erro. Foi uma fraqueza. Eu estava confuso, Tava o quê, Marcelo? Tava confuso por 2 anos. Tava fazendo uma reserva fixa num hotel por confusão? Tava gastando dinheiro dos seus filhos com joias para sua amante por fraqueza? Ele não tinha resposta. Só ficou ali, sentado, destruído. E eu, que tinha guardado silêncio até agora, finalmente falei. Marcelo, eu te tratei como filho. Te recebi na minha casa. Confiei em você. E você destruiu minha filha. Destruiu meus netos. Não por uma fraqueza, mas por escolha. Você escolheu mentir. Escolheu trair. Escolheu desviar dinheiro. E agora vai arcar com as consequências. Ele me olhou e vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto. Medo real. Roberto, eu posso consertar isso. Eu posso... Não pode não, cortei. Porque a partir de agora você não é mais bem-vindo nessa família. Júlia pegou a bolsa. Marcelo, você tem 3 dias para sair desse apartamento. A guarda dos meninos é minha. Você pode visitar eles, mas com hora marcada, e eu vou estar presente. E quanto ao resto, a gente resolve no tribunal. Júlia, por favor. Ela não respondeu, só virou as costas e saiu. Eu a segui. Quando a porta bateu atrás da gente, ouvi o som de algo quebrando lá dentro. Mas não olhei para trás. Minha filha tinha fechado aquela porta. E ela não ia mais abrir. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis. Júlia e as crianças ficaram na minha casa. Lucas perguntava pelo pai. Isabela chorava à noite. E Júlia alternava entre choro e uma raiva que eu nunca tinha visto nela. Pai, como eu fui tão burra! Ela disse numa dessas noites, sentada na cozinha, uma xícara de chá esfriando na mão. Como eu não vi! Todos os sinais estavam lá. As viagens, o celular que ele escondia, o jeito distante. Você não foi burra. Você confiou. E confiança não é burrice, filha. É amor. O problema não foi você. Foi ele. Marcelo tentou ligar. Mandou mensagens. Flores. Até apareceu aqui em casa uma vez, mas eu não deixei ele entrar. Roberto, por favor, só me deixa falar com ela. Ele implorou na porta. Não. Qualquer coisa que você tenha para dizer, diz pro advogado dela. Agora sai daqui antes que eu esqueça que sou cristão e faça uma besteira. Ele foi embora de cabeça baixa. Na quinta-feira, Dona Célia apareceu com uma panela de caldo verde. Trouxe para vocês. Sei que não tá fácil. Ela sentou com a gente, pegou a mão da Júlia. Filha, eu passei por isso há 30 anos. Meu primeiro marido me traiu com a vizinha. Eu achei que ia morrer de dor. Mas olha eu aqui, viva, forte. Você também vai ficar bem. Como a senhora conseguiu superar? Júlia perguntou. Um dia de cada vez, chorando quando precisava chorar, rezando quando precisava rezar, e lembrando que eu não era definida pelo erro dele, mas pela minha própria força. No sábado, fomos ao tribunal para a primeira audiência. Marcelo estava lá com um advogado que eu não conhecia. Ele tentou falar com Júlia, mas ela virou a cara. A audiência foi rápida. O juiz analisou as provas, ouviu os 2 lados e confirmou. Guarda integral para Júlia, visitação supervisionada para o Marcelo e investigação sobre o desvio de patrimônio. Senhor Marcelo Tavares, o juiz falou com severidade. O senhor tem noção da gravidade do que fez? Não apenas traiu a confiança da sua esposa, mas desviou recursos da família. Isso pode configurar crime. Marcelo abaixou a cabeça. Não respondeu. Quando saímos do tribunal, Júlia respirou fundo. Pai, eu fiz a coisa certa? Fez, filha. E vou te dizer mais. Você foi corajosa. Muitas mulheres não têm essa coragem. Naquela noite, sentamos todos na sala. Eu, Júlia, Lucas e Isabela. Júlia respirou fundo e falou. Crianças, a mamãe precisa conversar com vocês. Lucas largou o carrinho.
Isabela parou de brincar com a boneca. O papai vai morar em outro lugar agora, Júlia disse, a voz trêmula, mas firme. A mamãe e o papai não vão mais morar juntos, mas isso não significa que ele não ama vocês. E a mamãe ama muito vocês. O papai não gosta mais da gente? Lucas perguntou, os olhos marejando. Não, meu amor. O papai ama vocês. Mas às vezes os adultos precisam fazer escolhas difíceis. E vocês sempre vão ter o amor do papai, da mamãe e do vovô. Isabela começou a chorar. Júlia a pegou no colo, abraçando forte. E ali naquela sala a gente chorou juntos, mas também ficou junto. E isso era o que importava. No domingo, depois da missa, Padre Antônio chamou Júlia para conversar. Eles ficaram quase 1 hora conversando no jardim da igreja. Quando ela voltou, os olhos estavam vermelhos, mas tinha uma paz no rosto que eu não via há semanas. O que o padre disse? Perguntei. Que Deus não me abandonou. Que mesmo na dor, Ele está aqui. E que isso não é o fim da minha história. É o começo de um novo capítulo. Naquela semana, Marcelo tirou as coisas dele do apartamento. Júlia não quis estar lá, então eu fui acompanhar. Ele encheu caixas em silêncio, a cabeça baixa. Marcelo, falei quando ele estava terminando, eu não vou fingir que te perdoo. Não agora. Talvez nunca. Mas vou te dizer uma coisa. Esses 2 meninos aí são seus filhos. E eles precisam do pai. Não do cara que mente, do cara que trai, mas de um pai de verdade. Se você quiser ter alguma chance de ter eles na sua vida, você vai ter que mudar de verdade. Ele olhou para mim, os olhos úmidos. Eu sei, e eu vou. Eu juro que vou. Tomara. Porque se você machucar eles de novo, não vai ter advogado, não vai ter juiz, não vai ter nada que te proteja de mim. Ele acenou que entendeu e foi embora. Quando fechei a porta, olhei para o apartamento vazio das coisas dele. Parecia maior, mais leve, como se um peso tivesse saído dali. E talvez tivesse mesmo. 2 semanas depois da separação, eu estava no mercado quando encontrei a mãe do Marcelo, Dona Ângela. Ela veio até mim, o rosto preocupado. Roberto, eu preciso conversar com você. Paramos num canto perto das frutas. Ela estava visivelmente abalada. Eu soube de tudo, ela disse, a voz baixa. O Marcelo me contou. A traição, o divórcio, tudo. Esperei, sem saber o que dizer. Roberto, eu te peço perdão em nome dele. Eu criei meu filho para ser homem de bem, de respeito. Não sei onde eu errei. Dona Ângela, a senhora não errou em nada. Marcelo é adulto. As escolhas foram dele. Eu sei, mas mesmo assim eu tenho vergonha. Vergonha de ter um filho que fez isso com uma mulher maravilhosa como a Júlia, com netos tão pequenos. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do mercado. Peguei um lenço do bolso e dei para ela. A senhora quer continuar vendo os netos? Ela me olhou surpresa. Posso? Júlia nunca teve problema com a senhora. O problema foi com o Marcelo. As crianças amam a avó. Claro que pode. Ela segurou minha mão. Obrigada, Roberto. De coração. Mas nem todo mundo foi tão compreensivo. Na empresa onde Marcelo trabalhava, a história vazou. Alguém do RH descobriu que ele estava usando o cartão corporativo para despesas pessoais com a amante. A empresa abriu uma sindicância interna. Paulo, o investigador, me ligou para avisar. Roberto, prepara a Júlia. A coisa vai estourar na empresa dele e vai ser feio. 3 dias depois, Marcelo foi demitido por justa causa. A notícia se espalhou rápido e, de repente, todo mundo sabia. A vizinhança, os amigos, a igreja. O Marcelo foi demitido por desvio de dinheiro da empresa. Ouvi dizer que ele tinha 2 famílias. Pobre Júlia, tão nova e já separada. Os comentários doíam. Alguns eram de compaixão genuína, mas outros eram fofoca mascarada de preocupação. Júlia começou a evitar sair de casa. Pai, eu não aguento mais os olhares. Todo mundo sabe. Todo mundo comenta. Eu me sinto exposta. Filha, deixa eles falarem. Quem te conhece de verdade sabe que você não tem culpa de nada. Mas o pior ainda estava por vir. Amanda, a amante, descobriu que Marcelo tinha sido demitido e que ele tinha mentido para ela também. Disse que era separado há mais de 1 ano, que a Júlia sabia de tudo, que o divórcio era amigável. Quando ela descobriu a verdade, ficou furiosa. E fez o que muita gente faz quando está com raiva. Expôs tudo nas redes sociais. Um post enorme com fotos, prints de conversas, tudo. Fui enganada por um homem casado que me fez acreditar que era livre.
Ele destruiu 2 mulheres ao mesmo tempo. Marcelo Tavares, que Deus te perdoe, porque eu não perdoo. O post viralizou. Amigos em comum começaram a compartilhar, comentar. A história da Júlia, que ela queria manter privada, virou público. Quando Júlia viu, ela entrou em pânico. Pai, meus alunos vão ver isso. Os pais dos meus alunos vão ver. A diretora da escola. Calma, filha. Vamos conversar com a diretora antes. Na segunda de manhã, Júlia e eu fomos na escola. A diretora, Dona Marisa, nos recebeu com carinho. Júlia, eu já vi as postagens. E quero que saiba, você tem todo o nosso apoio. O que aconteceu na sua vida pessoal não muda nada do seu trabalho aqui. Você é uma excelente professora e continuará sendo. Júlia chorou de alívio. Obrigada, diretora. Eu tinha tanto medo de perder meu emprego. Nunca. Mas se precisar tirar uns dias, pode. A gente entende. Júlia aceitou. Tirou uma semana de licença. Ficou em casa comigo, processando tudo. Foi nessa semana que Padre Antônio veio nos visitar. Trouxe a comunhão, rezou com a gente e depois sentou para conversar. Júlia, eu sei que tá difícil, mas quero te dizer uma coisa. Você tá sendo testemunha. Testemunha de que é possível enfrentar a dor com dignidade. Muitas mulheres na igreja estão vendo sua história e encontrando coragem para enfrentar as delas. É verdade, Dona Célia completou. Ela tinha vindo junto com o padre. 2 vizinhas já me procuraram perguntando do advogado que vocês usaram. Elas também estão passando por traição e não sabiam o que fazer. Júlia ficou surpresa. Sério? Sério. Sua dor está virando força para outras mulheres. Aquilo mudou algo em Júlia. Ela percebeu que não estava sozinha, que a história dela não era única e que talvez, só talvez, algo de bom pudesse sair daquilo tudo. No fim daquela semana, Marcelo tentou falar com ela de novo. Mandou mensagem pedindo para conversar. Júlia hesitou, mas eu aconselhei. Se você quiser ouvir, ouve. Mas não promete nada. Não volta atrás. Só ouve se achar que precisa. Eles se encontraram num café neutro, com a doutora Fernanda presente. Marcelo chegou diferente. Mais magro, barba por fazer, olheiras. Júlia, eu não vim aqui pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Vim pedir uma chance de ser pai para os nossos filhos. Só isso. Você tem direito de visita, Júlia respondeu a voz firme. Mas vai ser nos termos que o juiz estabeleceu. E se você falhar uma vez, uma única vez, você perde até isso. Eu não vou falhar, eu prometo. Suas promessas não valem mais nada para mim, Marcelo. Só suas ações. Ele aceitou e saiu dali cabisbaixo. Quando Júlia voltou para casa, ela me abraçou. Pai, eu consegui. Eu olhei para ele e não senti nada. Nem raiva, nem amor, nem pena. Nada. Eu sou livre. E naquele abraço eu soube. Minha filha ia ficar bem. Não hoje, não amanhã, mas ia. 3 meses depois do divórcio, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Júlia voltou a trabalhar, dessa vez com uma força que eu não via antes. Os alunos adoravam ela, e os pais reconheciam o esforço que ela fazia. Lucas e Isabela se adaptaram. Não foi fácil. Isabela ainda perguntava pelo pai de vez em quando, e Lucas tinha pesadelos. Mas Júlia era presente, paciente. E eles sentiam que, apesar de tudo, tinham uma mãe que nunca ia abandoná-los. Marcelo cumpriu com as visitas. Todo sábado de tarde, ele buscava as crianças e passava algumas horas com elas. Júlia me contou que ele parecia diferente, mais humilde, mais presente. Não sei se é de verdade ou se é só para impressionar, ela disse, mas pelo menos ele está tentando. E você? Como está se sentindo? Bem, pai. Melhor do que imaginei. Claro que tem dias ruins, dias que eu acordo e lembro de tudo e dói. Mas também tem dias bons, dias que eu olho para os meus filhos, para o meu trabalho e penso, eu consegui. A partilha de bens foi finalizada. Como o Dr. Maurício tinha previsto, Júlia ficou com o apartamento e com uma indenização pelos valores que Marcelo tinha desviado. Não eram os 120 mil completos, Marcelo não tinha mais todo o dinheiro, mas era o suficiente para garantir segurança para os meninos. Pai, eu quero fazer uma coisa com esse dinheiro, Júlia disse uma tarde enquanto tomávamos café na varanda. Quero investir na educação dos meninos, abrir uma poupança para a faculdade deles, para que eles nunca dependam de ninguém. Boa ideia. Sua mãe ficaria orgulhosa. Júlia sorriu.
Sabe, pai, eu tenho pensado muito nela. Acho que ela passou por coisa parecida com o vovô, não passou? Eu suspirei. Era verdade. O pai da Helena tinha traído a mãe dela quando ela era criança. Passou. E foi por isso que ela sempre me disse: Roberto, casamento é sobre respeito. Sem respeito não tem amor que aguente. Ela estava certa. Naquele mesmo mês, aconteceu algo inesperado. Dona Ângela, mãe do Marcelo, me ligou. Roberto, posso te pedir um favor? Pode, Dona Ângela. Eu estou organizando um almoço de família para o aniversário do Lucas. Sei que é delicado, mas você e a Júlia aceitariam vir? Não precisa ficar perto do Marcelo, eu organizo tudo separado. Mas eu queria que meu neto tivesse os dois lados da família juntos, pelo menos uma vez. Conversei com Júlia. Ela hesitou, mas concordou. Vou fazer pelo Lucas. Mas se o Marcelo falar qualquer coisa, eu saio. O almoço foi estranho. Não vou mentir. Marcelo ficou num canto quieto enquanto a gente comemorava com as crianças. Mas Lucas ficou feliz. Ter a mãe, o avô, a avó paterna, todos ali, isso significou algo para ele. No fim do almoço, quando eu estava saindo, Marcelo me parou. Roberto, posso falar com você? Só um minuto. Olhei para ele desconfiado. Fala. Eu só queria agradecer por não me impedir de ver meus filhos, por não virar eles contra mim. Sei que você tinha todo o direito. Eu não fiz por você, Marcelo. Fiz por eles. Porque eles merecem ter um pai, mesmo que esse pai tenha falhado. Eu sei. E eu tô tentando ser melhor. Comecei terapia. Tô procurando emprego. Quero ser o homem que eles merecem. Tomara que seja verdade. Porque segunda chance você não vai ter. Ele acenou e eu fui embora. Naquela noite, Júlia veio para minha casa. As crianças dormiram cedo. A gente sentou na varanda, olhando as estrelas. Pai, obrigada. Por quê? Por tudo. Por me proteger. Por me dar força. Por não me deixar desistir. Filha, é meu papel. Sempre foi e sempre vai ser. Eu sei. Mas mesmo assim, obrigada. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os grilos cantarem. E pela primeira vez em meses, eu senti paz. Júlia ia ficar bem. As crianças iam ficar bem. E eu ia estar ali do lado deles sempre. 6 meses depois do divórcio, Júlia fez aniversário. 33 anos. Comemoramos em casa, só a família. Eu, ela, os meninos, Dona Célia, Padre Antônio e alguns amigos próximos da igreja. Lucas soprou a vela junto com a mãe. Ele insistiu. Isabela bateu palmas rindo. E Júlia, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Faz um pedido, mãe. Lucas disse animado. Júlia fechou os olhos e soprou. Depois me olhou. Já realizou, filho. Naquela noite, depois que todos foram embora, Júlia me ajudou a lavar a louça. A gente trabalhou em silêncio, como sempre fizemos, num ritmo que só pai e filha que se entendem conhecem. Pai, ela disse de repente, eu tô pensando em fazer uma coisa. Que coisa? Tem uma vaga para coordenadora pedagógica na escola. A diretora me chamou para conversar. Disse que acha que eu seria perfeita para o cargo. E o que você acha? Acho que tenho medo. Medo de assumir mais responsabilidade, de não dar conta, de falhar, completei. Parei de lavar a louça e olhei para ela. Júlia, você já passou pela pior tempestade da sua vida. Traição, divórcio, humilhação pública. E você sobreviveu. Não só sobreviveu, você se reconstruiu. Você acha mesmo que uma promoção no trabalho vai te derrubar? Ela riu. Quando você fala assim, parece fácil. Não é fácil, mas você é forte. Mais forte do que imagina. Ela ficou quieta, pensando. Eu vou aceitar. Ótimo. Mas tem outra coisa. Olhei para ela esperando. Eu tô pensando em vender o apartamento. Aquele lugar tem muita memória ruim. Quero um lugar novo. Um recomeço de verdade. Acha que tá pronta para isso? Acho. E eu queria que você viesse morar com a gente. Não agora, mas quando a gente achar o lugar certo. Tem espaço para você e as crianças adorariam ter o vovô sempre por perto. Senti um aperto no peito. Júlia, eu não quero atrapalhar sua vida. Ei, pai, você nunca atrapalhou. Você sempre foi meu porto seguro. E agora eu quero ser o seu também. Abracei minha filha ali mesmo, no meio da cozinha, com as mãos molhadas de água e sabão. E chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de amor. No mês seguinte, Júlia aceitou a promoção. Começou a procurar casa nova.
E encontrou uma perfeita. 3 quartos, quintal grande, perto da escola e da igreja. E com um quarto extra para mim. O que você acha, pai? Ela perguntou quando fomos visitar. Olhei para casa. Luz entrando pelas janelas, árvores no quintal. Um balanço já instalado para Isabela. Era perfeito. Acho que sua mãe está lá de cima, sorrindo. Nos mudamos 2 semanas depois. Lucas escolheu o quarto dele, o que tinha vista para o quintal. Isabela ficou com o quarto rosa que Júlia pintou com tanto carinho. E eu fiquei com o quarto dos fundos, silencioso, perfeito para um velho como eu. Na primeira noite na casa nova, Júlia fez jantar para todo mundo. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, a comida que a Helena fazia. Lucas comeu 2 vezes. Isabela sujou a roupa toda de molho, e a gente riu. Vovô, você gostou da casa nova? Lucas perguntou, a boca cheia. Gostei muito, campeão. A gente vai ser feliz aqui? Olhei para Júlia. Ela olhou de volta. E eu vi nos olhos dela a mesma coisa que ela via nos meus. Esperança. Vamos sim, Lucas. Vamos sim. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei na varanda da casa nova. O céu estava estrelado, a lua cheia iluminava o quintal. E eu fiz uma oração. Helena, meu amor, onde quer que você esteja, obrigado. Obrigado por ter me dado essa filha incrível. Obrigado pelos netos que me enchem de vida. E obrigado por me dar força para proteger essa família quando mais precisaram. Uma brisa suave passou, balançando as folhas da árvore. E eu senti no fundo do peito que ela estava ali. Sempre esteve. Júlia apareceu na varanda, 2 xícaras de chá na mão. Sentou do meu lado, me passou uma xícara, e a gente ficou ali, em silêncio. Pai, ela disse depois de um tempo, sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que a gente não precisa ser perfeito para ser feliz, que a vida vai doer às vezes, vai quebrar a gente às vezes, mas se a gente tiver as pessoas certas do nosso lado, a gente sempre encontra um jeito de recomeçar. Sorri. Sua mãe dizia a mesma coisa. Eu sei. E ela tinha razão. Ficamos ali até tarde conversando, rindo, lembrando. E quando finalmente fui dormir, olhei para o teto do meu quarto novo e pensei, a tempestade tinha passado, a família tinha sobrevivido, e amanhã, quando o sol nascesse, seria um novo começo. Um começo cheio de esperança, de fé e de amor.